Somos a geração que nasce no digital, onde saber é livre, sem fronteira ou moral. Aprender é um voo sem fim, sem parar, e a tecnologia é o vento a nos guiar. Educação e inovação, juntos de mãos dadas, construindo o futuro em jornadas compartilhadas para as novas gerações. O caminho está traçado na marca do futuro, o saber é ilimitado. Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais um Inovamente, nosso programa de inovação e tecnologia educacional. E hoje nós vamos receber uma professora, uma jovem e talentosa professora, 34 anos, que há 8 meses eu tenho o prazer de estar trabalhando com ela, que é a nossa amiga, professora, doutoranda pela UFRJ, que é a nossa querida amiga Isis Pérez. Galera, vale a pena curtir a conversa com ela. Por quê? Traz consigo várias contribuições que podem ajudar muito naquilo que nós aqui temos durante todo esse nosso programa, todo esse nosso podcast refletido, que é a importância da tecnologia e da inovação na vida da gente. Todos os dias, em todos os lugares, são demais as interações que estamos submetidos. Até aí, tudo bem. A questão que nós vamos conversar hoje é poder ter a chance de perceber até que ponto isso tem sido demais para uns, de menos para outros, mas como entre mais e menos geramos um justo equilíbrio para que a vida possa continuar sendo boa, leve e saudável. Isis tem 34 anos. Dizia aqui o Otávio, meu parceiro no programa, que ela tem um currículo de 34 páginas. E ele falou como sistematizar isso, entendeu? Mas vale muito a pena conhecer a experiência da Isis e refletir com a gente aqui sobre esses elementos. Quero dizer para vocês que Isis é biomédica, com graduação no Centro Universitário IBMR, mestra em Física, e hoje faz doutorando no programa de pós-graduação na UFRJ. Especialista em área de neurociências e reabilitação, fundadora de uma startup, que também vai conversar um pouco aqui com a gente, e traz consigo experiências no mundo sociocultural, aonde, dadas suas relações de parentesco, foi parar lá do outro lado do mundo, entendeu? Foi presidente da Casa de Macau, aqui no Rio de Janeiro. Também vai falar um pouquinho pra gente aqui disso. Enfim, em linhas gerais, falo da Isis para poder dizer a vocês que quanto mais cedo começamos, mais história fazemos. E ainda ela tem um desplante de dizer aqui para mim que queria ter feito mais coisa do que já fez aos 34. Imagine eu, entendeu? O que eu vou dizer para você? Quero aqui então, nesse momento, Isis, super obrigado por estar aqui comigo no nosso podcast. Programa que está crescendo. Está sendo muito, muito, muito maneiro escutar as pessoas. Eu ontem dizia aqui para minha equipe que fui o cara que mexe nos carros lá, nos meus carros e tal. Fui ontem na oficina, fui o Luiz que estava doente, vi o Zé que estava doente. Zé, um abraço para você, hein? O Zé chegou para mim e falou assim: tô te vendo direto lá naquele teu programa, lá naquele podcast. Falei, Zé, tu tá vendo meus programas? Ele falou, tô até curtindo, já tô até inscrito no canal e tal. Então é sinal que a gente tá chegando a vários lugares que a gente não tinha dimensão. Queria dizer para você que você é mais uma pessoa que vem aqui contribuir nesse debate. Super obrigado. Queria que você pudesse dizer para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, sim, quem é Isis Pérez? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? É uma honra poder estar aqui falando um pouquinho sobre algumas ideias, né? Sobre um pouco da minha trajetória. Então, eu tenho acompanhado também o podcast, então é muito interessante o trabalho que vocês têm feito aqui, realmente contribui muito para a sociedade, trazendo essas pessoas, essa comunicação desse tema tão importante, que ele, como o tema diz, né? Novamente, inovar através da nossa mente, da nossa capacidade. E é o que... falar um pouco sobre mim, e essa palavra interessante, esse termo, né, do título, me lembra de como o que não pode tirar, o que as pessoas não podem tirar da gente, né, no fim das contas, é a nossa mente.
né? Então, tudo que nós temos, essencialmente, é a nossa mente. Então, quando o que falar sobre mim, né, seria essa percepção. Muito cedo eu percebi isso. Assim, desde que eu me lembro das minhas primeiras curiosidades, como uma criança que é curiosa, eu fui uma criança muito curiosa, interessada em entender melhor do mundo, de como ele funcionava. E isso também é uma característica dos cientistas, né? De ser curioso. E logo eu percebi que a vida ela pode trazer muitas dificuldades, mas se a gente ter aquela resiliência e manter a nossa curiosidade, né, a nossa mente ativa, isso pode nos fazer alcançar conquistas, né, caminhos muito interessantes. Então, sobre mim, eu tive uma infância tradicional, né, com aquelas dificuldades normais que a gente tem na vida, né, sempre tive muita curiosidade na área de ciências, em leitura, então logo cedo eu já descobri essa paixão pelos livros, felizmente, porque através disso eu tive acesso a muito conhecimento. Então, quando eu tinha em torno de uns 10 anos, eu passei a ler com muita frequência diversos tipos de literatura, na área cultural, na área técnica também. E a partir de então me encantei, né, mais ainda com a ciência. E outro ponto interessante, né, é não somente o conhecimento técnico, mas tentar olhar para a sociedade, né, tentar fazer essa integração entre o conhecimento, entre a vivência e entender, né, nosso papel no mundo, nossa interação com os outros indivíduos. E isso provavelmente é influenciado pela minha origem, pela minha constituição familiar, né? Que é uma casa que eu nasci numa casa de mulheres, então basicamente eu fui criada por minha casa tinha 5 mulheres, né? Não tinham homens originalmente, né? Eu morava com meu pai, né? Então tinha muita influência de mulheres que lutavam para conquistar as coisas. Minha avó, que era professora de música, minha mãe, que também trabalhava na área de medicina chinesa, mas formada também com graduação, fisioterapia, e tinha minha tia também com paralisia cerebral, então desde cedo eu tive contato com uma pessoa com deficiência, minha vida inteira, né, convivi, ajudei a cuidar, e a minha irmã, né, então constituindo esse núcleo familiar, assim, acho que isso foi um dos pontos mais importantes, esse núcleo familiar diverso, e as minhas origens multiculturais, né, muito diversas, de várias origens no mundo, né? Minha família tem. Quando você fala de curiosidade, toda vez que essa palavra aparece para mim, como pedagogo, assim, eu lembro de Paulo Freire. Sim. E tem uma parte que diz assim, a curiosidade que me move. Isso tem uma coisa que se incorpora muito à minha trajetória, essa coisa da curiosidade. E me move de fato, assim, cara curioso, que quer tá sempre olhando. Se alguém te conta uma história, se alguém te conta algum fato diferenciado, alguma coisa que mexe contigo, mexe comigo, eu rapidamente conecto aquilo com uma investigação, com perguntas. Então, eu acho que esse pensador, né, esse grande pensador que foi Paulo Freire, que muito iluminou a educação, mas como você também trabalhou, né, falou, assim, um cara que mexe com o lugar da gente, com a cultura da gente, assim, de modo, assim, a nos levar a lugares que estão muito fora do senso comum, né? Então, você fala de curiosidade, eu me lembro de Paulo Freire. Paulo Freire. Mas eu queria te fazer 2 perguntas aqui. Cara, da onde surge o interesse pela biomedicina e pela física aplicada? Esse elemento é importante, entendeu? Interessante. Dadas essas origens, uma casa de mulheres, muita leitura, essa formação multicultural, e viver isso no espaço da casa, isso tem trocas absolutamente importantes dentro da família. Por que a biomedicina e por que a física, né? Por que a física aplicada? Porque a biomedicina. Eu tenho uma história, eu sempre estive presente no contexto da medicina tradicional chinesa, né? Porque a minha mãe, Silvana, ela é filha do meu avô Acaio, que veio de Macau, da China, por isso ele vem à casa de Macau. Então, meu avô, quando ele veio para o Brasil, ele era formado em engenharia, ele foi engenheiro nuclear, trabalhou na Nucleobras, inclusive, quando ele chegou de Macau nos anos 70. E logo conheceu minha avó, enfim, né?
teve minha mãe, chegou aqui. O que aconteceu? Ele também tinha formação em medicina tradicional chinesa, clássica, através de um mestre. Ele aprendeu daquele modelo que nem aqueles filmes antigos, já tinha um mestre, discípulo, era como ele aprendeu medicina chinesa. Então, ele chegando aqui, ele não inicialmente trabalhou com medicina chinesa, mas trabalhou com engenharia, conceitos de biofísica, biomecânica, né? E trabalhava lá na usina, né? E aí trouxe esse conhecimento, porque ele acabou passando esse conhecimento em medicina chinesa para a minha mãe, desde criança. Por quê? Ele também foi mestre em karatê. Então, ele trouxe o karatê Segokan para o Brasil, também nessa mesma época, nos anos 70. E aí, por conta dos pacientes dos alunos dele terem problemas de coluna, ele foi atendendo com essa técnica que envolve medicina chinesa e biofísica, biomecânica, né? Ensinou isso nos moldes tradicionais para minha mãe, e quando eu nasci, né, muitas coisas aconteceram, né, outras relações culturais ali. Quando eu nasci, eu participei dessa dinâmica familiar, que é a dinâmica do treinamento da medicina chinesa, que é desde criança acompanhar lá o ofício dessa família. Então, eu tive muito contato com essa técnica de medicina chinesa que chama Onson Qua Ta, ou o nome que ele registrou aqui no Brasil, que é o método Akaio de massagem para a coluna. E isso me inspirou muito. Eu acho que ele e minha mãe me inspiraram muito no ponto de vista da criatividade e da integração multicultural. Porque era medicina tradicional chinesa, eu tinha isso numa vivência, né, naturalmente, desde a minha infância, e ao mesmo tempo ele era engenheiro e aplicou conceitos de física para aprimorar uma técnica da medicina chinesa. Entendi. E naturalmente eu tinha esses interesses, possivelmente, cada pessoa acaba tendo, né, interesses naturais. E pensei assim, como que eu vou fazer isso? Sempre fui curiosa, eu gostava de ciência. Falei, bom, como que eu vou resolver esse problema? Então, eu prestei vestibular para física e para biomedicina, logo quando eu tinha lá meus 17, 18 anos. Pensei, o que eu vou fazer? Prestei os 2 vestibulares, acabou que a biomedicina, eu fui fazer no Centro Universitário IBMR, porque foi na época onde a minha mãe tinha feito a faculdade dela. Minha mãe fez fisioterapia no IBMR, e ela conhecia, né, muito o professor Hermínio da Silveira, que foi, né, o fundador, e ele também foi uma grande inspiração para mim pela formação de diversos cursos, faculdades e toda a trajetória, né? Então, ela acabou me incentivando a fazer lá. Ela falou assim, olha aqui onde eu já fiz minha faculdade, e eu tinha passado para biomedicina lá. E eu fiquei, bom, eu quero fazer física, quero fazer biomedicina, como é que eu vou fazer as 2 coisas? Vai ser difícil? Pensei, com a biomedicina, de repente eu posso ajudar mais pessoas, porque eu tenho uma amplitude de atuação maior. Iniciei a biomedicina, mas não larguei o sonho da física. Assim, um dia eu vou poder integrar esses meus conhecimentos. Então, eu tenho um projeto de integração de conhecimentos multidisciplinar, e eu fui cursando toda a minha trajetória com esse plano, né? Minha ideia é integrar conhecimentos na área de ciências biológicas, exatas e humanas. Então, eu também, na mesma época, eu tinha interesse em fazer filosofia, para poder unir esses conhecimentos e poder contribuir de uma maneira interdisciplinar e multidisciplinar dentro das minhas capacidades. Então, fiz primeiro biomedicina, cursei outros cursos na área de neurociência, que é do meu interesse, na medicina chinesa, porque é das minhas raízes, e tive a oportunidade de trabalhar com uma técnica da medicina chinesa que integra os conhecimentos de física e medicina chinesa, que é as terapias magnéticas, né? Por eu ter mais facilidade com a física, eu resolvi ir por esse caminho, né? Propor esse projeto de estudo desses efeitos de campos magnéticos estáticos, mas em células, para poder me afastar um pouco daquele ar de pseudociência que tem essa área, né? Para ir para uma área mais exata da ciência. Então, eu me inspirei numa física que eu descobri, que é a Madeleine Barnotti, né? Uma física que, em 1960, ela publicou um livro sobre esse... Foi, inclusive, a primeira mulher a ter um doutorado em física. Eu não me lembro agora o país de origem dela, mas na Europa, né? E ela, daquele país, e ela trabalhou, ela foi super reconhecida por esses estudos de efeitos biológicos de campos magnéticos. Então, me inspirando em uma mulher cientista à frente do seu tempo, eu também resolvi trazer esse trabalho para a minha vida, né? E foi assim que eu fui fazer o mestrado em física. Propus esse projeto para o meu orientador, ele felizmente acreditou, né, na minha ideia, no meu potencial, mesmo sendo uma pessoa vindo de uma trajetória super incomum, né, uma biomédica, querendo fazer mestrado em física, acupunturista, que trabalha com medicina chinesa. Ele viu que fazia sentido, então eu tive essa oportunidade. Então eu pude realizar meu sonho de fazer a física, né, academicamente. E não acabou aí, né? Porque... Mas me diz uma coisa, fala aqui para o nosso público uma questão importante.
De que maneira, quando você junta a biomedicina e a física aplicada, se você tivesse de juntar essa história, juntar um pouco dessa experiência, aonde é que você descartaria 2 ou 3 momentos? Destacaria? Em que a tua ação como pesquisadora, como intelectual, gerou uma inovação que marca a tua carreira. Um momento foi quando eu conheci um cientista, o John Christopher Houzel, um neurocientista super importante para a história da neurociência no Brasil. E eu tive contato com ele. Muito curioso, numa pós-graduação que eu fiz em neurociências, eu conheci ele e ele percebeu o meu tipo de pergunta, né? Então, são as perguntas, basicamente, sim. Eu acho que o momento que eu posso destacar que faz a diferença são as perguntas que a gente faz. Porque a gente não sabe as respostas de tudo, né? A gente não sabe muitas respostas, mas se a gente souber fazer a pergunta certa, a gente pode encontrar um caminho interessante para descobrir coisas que podem revolucionar algumas áreas, né? Então, eu percebi que ele notou que eu fazia certas perguntas diferentes, e ele falou assim, olha, eu acho que você tem um perfil para um mestrado que tem a sua cara. Você tem esse perfil. Eu falei, mas, poxa, mestrado, eu quero fazer uma pesquisa que realmente contribua para a sociedade, eu não quero só o título, né? Muitas pessoas buscam o título, eu não queria o título. E por isso demorei tanto para fazer o mestrado. Eu terminei a graduação em 2012 e só fui fazer o mestrado em 2016, né? Iniciar o mestrado. E aí ele falou, não, você tem o perfil, e ele realmente marcou essa minha virada para poder ter uma contribuição científica. Se não fosse o professor John Christopher Houzel, esse neurocientista, eu talvez não tivesse buscado fazer o mestrado de fato. Então eu precisei de um professor, olha a importância, né? Precisei de um professor para vir falar comigo, olha, você precisa fazer uma coisa diferente. Você está fazendo aqui um monte de curso, muito legal, mas você tem eu vejo que o seu caminho é para esse caminho acadêmico que é mais técnico, talvez, porque a gente tem as pós-graduações de lato sensu e tem a pós-graduação em estrito sensu, né, que é mais específico, um pouco mais estrito, que é o mestrado e doutorado. Aí ele me indicou isso, eu percebi, felizmente eu ouvi ele, e eu já senti que ali, eu falei assim, quando eu começar, não tem volta, né, porque... Imagino. Isis, te falar uma parada aqui. Eu te conheci uma vez tomando um café e fiquei apaixonado com uma das suas falas que gerou a nossa parceria. E quando tu me foste apresentada, você trazia consigo uma reflexão sobre a questão das tecnologias 3D. Sim. E hoje, toda vez que eu falo disso, eu só falo Isis 3D, a Isis das impressões 3D e tal. Cara, eu queria, assim, que você pudesse falar aqui pro nosso público, como é que essa tecnologia 3D, né? A tecnologia 3D vem transformando ou irá transformar que pode revolucionar. Já revoluciona e irá muito mais revolucionar, né? Como é que você me fala disso, assim, bem sinteticamente? Tecnologia 3D é uma forma de você poder criar algo de maneira quase que instantânea, através de trazer o seu pensamento. Você traz o seu pensamento, o mundo é 3D, né? Ele é todo 3D, somente ela mais até do que o 3D, você consegue imaginar mais do que isso. Então você traz o seu pensamento, transforma ele em algo digital, que vai representar a sua ideia, e através disso você consegue trazer para a realidade. E isso só é possível para a tecnologia de impressão 3D, de uma maneira rápida e precisa, com alto grau de precisão. Então a tecnologia 3D, ela com alto grau de precisão, ela transforma a sua ideia em realidade, e rápido. Preciso e rápido. Se a gente estiver falando de aspectos mais simples e materiais, eu diria que a gente já é capaz de perceber isso no nosso cotidiano. Sim. Mas tem elementos que eu acho que o avanço dessa tecnologia, e aí eu gostaria que você pudesse falar aqui para o nosso público, me chama muita atenção nos dias atuais. Por exemplo, a bioalimentação. Sim, sim. Por exemplo, A bioimpressão, né? Impressão de pele. Fala para essa galera aqui. Qual é o impacto disso? Você imagina hoje, você está acostumado a comer comidas que foram plantadas, foram germinadas, foram cuidadas e tal, e você poder ter o cérebro produzir uma imagem
sobre um determinado alimento e você ter os insumos que uma máquina possa produzir isso. Sim. Imagine uma pessoa, um hospital com um centro de queimados monstruoso, com problemas, e você hoje ter a possibilidade de fazer a pele. Você produzir uma pele. Fala isso pra gente. Sim, realmente é uma tecnologia revolucionária, né? Nesse sentido, a bioimpressão 3D. Ela não somente, mas ela principalmente, porque ela traz essa facilidade da ideia e trazer para a realidade através dessa construção da ideia e entendendo o trabalho em conjunto com a vida, né? Por quê? Se a gente pensar na bioimpressão 3D como uma tentativa de reconstruir a vida, né, do zero, isso ainda é distante. Vamos supor, eu quero construir partícula por partícula, molécula por molécula, célula por célula, vai ser complicado. Mas se eu trabalhar com a bioimpressão 3D, junto com o desenvolvimento natural, o corpo ele já regenera. Se eu corto aqui meu braço, ele regenera. Então significa que já tem como se fosse uma inteligência ali no nosso corpo para isso. Então se eu puder direcionar isso ao meu favor, é o que eu posso fazer com a bioimpressão. Na verdade, eu entendo como que funciona esse comportamento das células, isoladamente, das células do nosso corpo, né? Célula do sangue, célula da pele, né? Célula do nosso osso. Então, a gente entende como essas células funcionam isoladamente, entende como elas funcionam de forma coletiva no nosso organismo, nossos órgãos. A pele é um órgão, né? Então, a nossa pele que é um órgão, o nosso corpo como um todo. E aí, entendendo isso, eu vou lá e direciono através da bioimpressão. Então, como é que a gente faz? A gente trabalha como se fosse um Lego. Pensa num Lego. Tem um Lego e tem peças. Nosso corpo tem várias peças, que são essas células, ou são esse aglomerado de células ali, esses bloquinhos. Eu vou pegar esses bloquinhos e eu vou tentar reorganizá-los de uma maneira parecida com aquela parte que eu quero reproduzir. Então, com aquele órgão, com a pele. Então, a pele, ela vai ter um monte de célula, que vai ser um bloquinho. Como é que eu vou organizar esses bloquinhos? Já sei que eles estão dessa ordem. Então, eu mando essa programação para a máquina, falo assim, eles têm que seguir essa ordem aqui. E aí eu preciso da matéria, porque eu não tenho como criar a vida. Mas eu tenho como fazer com que essas células elas cultivem. Então, minha matéria é a própria origem daquele material celular, né, daquele material biológico, que eu vou colocar em bloquinhos e eu vou jogar para a minha máquina e falar assim, eu quero que você pegue essa matéria orgânica já organizada, de alguma maneira, e distribua ali da maneira que eu quero. Como é que isso está presente no nosso cotidiano já? Assim, o cara que está nos escutando quer saber o seguinte, cara, existe. Dê um exemplo concreto disso, é parte do mundo, se tem máquina para isso, se já tem impressora para isso. Como é que isso hoje já se estabelece em sociedade ou na sociedade? Sim, nós temos na bioimpressão, a gente tem 2 tipos de tecnologias principais, né? Que é a bioimpressão de extrusão e atualmente tem uma evolução que é a bioimpressão de luz, né? Então, a bioimpressão de extrusão ela é uma seringa, basicamente, que você parece muito com a impressão 3D de plástico, aquela impressão que você vai fazendo uma peça plástica. Você vai lá e põe essa massa ali com esses bloquinhos e vai organizando. Já tem uma evolução nova, né, que é a bioimpressão de luz, que ela lembra muito a impressão 3D de resina. Quem trabalha com peças ali algumas peças mais artísticas, na bioimpressão 3D vai saber do que eu estou falando, né? Pode puxar, impressão 3D de resina. E ela é muito parecida com isso, só que em vez de usar resina, a gente vai usar uma coisa chamada biotinta. E aí, nessa biotinta, a gente consegue, com maior qualidade e detalhe, fazer essa impressão 3D. Então, tem esses 2 tipos de máquina e também tem outros cientistas trabalhando com revoluções dentro disso, né? De outras formas de organizar esses blocos. Então, tem coisas que parecem muito futuristas, mas são reais, que é propriedades usando a gravidade, propriedades físicas, né? Tem gente que já está bioimprimindo lá no espaço, mandando material, né, um tipo de bioimpressora para a estação espacial para tentar imprimir lá sem a condição da gravidade, para conseguir ter uma melhor qualidade. Tudo isso vocês conseguem encontrar, né, em artigo. E, na realidade, já bioimprimimos coisas. Já é possível bioimprimir. Uma coisa que eu até questiono, que é a coisa vegetal, por exemplo, alimentos. Carne ou alimento vegetal. Isso não é a carne de verdade. Se você procurar, é muito fácil de se enganar. Estou bioimprimindo carne. Quando você vai ver, essa carne, que esse pedaço grande, ela é de um material vegetal. Então, é como se fosse uma carne vegana. Então, na verdade, é uma pasta de algum material, tipo de soja ou de outro material, que eles colocam nessa máquina e fazem muito parecida a textura. Já provou? Eu já provei. E aí? Então, o gosto, ele é
bom, parece com carne, mas parece, mas aí que tá. Você já consegue trazer, né, isso ajuda na questão de tentar eliminar o uso de animais na alimentação. Se você quer trazer a facilidade de introduzir pessoas a trabalharem com esse tipo de alimentação, uma alimentação que fosse alternativa, né, ao uso de animal. É interessante, mas isso ainda não resolve a questão da medicina regenerativa, que é o que a gente precisa de célula, né, para fazer a pele, né? Então aí vem a outra coisa, então a bioimpressão de alimentos, a gente já tem um avanço ali, com aquela carne que simula uma carne, né, de verdade, né? Mas ela é um outro tipo de carne, uma nova carne. Tem empresas que falam assim, já a pele é diferente, eu preciso que aquela célula ali vá lá cobrir a pele do meu queimado. Como é que eu vou fazer isso? Então eu preciso trazer essa tecnologia. Hoje em dia a gente já consegue fazer, tem gente que já fez transplante de orelha, cartilagem, mas não a parte de fora, que é a parte de dentro, né? Que é a cartilagem. Já tem transplante de parte de traqueia, né? Dessa região aqui. Já tem gente que já consegue fazer pequenas glândulas, né? Uma glândula de tireoide, na verdade paratireoide, pequenininha assim. Pela tua experiência, como é que você acha que a medicina tradicional, Chinesa? Ou a nossa ainda, antes da chinesa, como é que a medicina tradicional vai dialogar com isso? com essa inovação? O que vai acontecer? Quanto tempo tu acha que um hospital de referência no Brasil, no seu centro de queimados, vai ter uma impressora 3D para poder enfrentar um problema de uma pessoa que chegou lá com 60%, 70% do corpo queimado, deformou o rosto, ou deformou uma parte qualquer do corpo, e que precisa de uma tecnologia dessa, para que mais rapidamente se restabeleça, esteja curado e fora do hospital. Quanto tempo na tua avaliação? Bem futurista, minha fala. Futurista, né? Sim, de ter uma máquina dessa para começar os primeiros experimentos a partir de agora. Já existe tecnologia para conversar. O que então é a técnica? É a técnica. Então tem que melhorar a técnica e aí depois o segundo passo é fazer a validação da segurança, né? Obviamente, quando a gente trabalha com vidas, a gente tem que trazer ali aquela segurança para o paciente, mas é melhorar a técnica. A ferramenta já existe. A gente precisa capacitar. Hoje você desenvolve uma pesquisa num centro de estudo aqui na UFRJ, com a COP, tem professores que estão junto com você tocando isso é uma coisa importante. Minha pergunta para ti é assim, Isis, aonde estão os centros universitários que estão trabalhando com isso? E encadeada a esta pergunta, em que estágio estão as pesquisas nessa área? Sim. Atualmente o estágio que a gente tem, né, na universidade, a gente chama no centro de pesquisa, né, a gente consegue desenvolver coisas pequenas, né, a gente não consegue desenvolver muito tecido. Por exemplo, a gente vai fazer lá um pedaço de pele grande, ainda não é possível, porque tem uma limitação de quantidade de material. É um material que ele é caro e ele, para você ter uma certa quantidade, ele demora, ele tem tempo de desenvolvimento. Então, acaba que a gente consegue produzir, né? Então, a universidade já consegue fazer primeiros modelos de uma coisa chamada organoides, por exemplo. A gente tem as culturas, aquelas plaquinhas de cultura, vocês devem ter visto também em filme, em vídeos, né? Normalmente a gente faz uma camada fininha de célula. Então, um passo seguinte, isso já existe, já tem validado. Esferas de células, são os blocos. E o passo seguinte é os organoides, que são bolinhas maiores de célula. Então, a gente já consegue fazer mini órgãos já, mais pequenininhos. Isso já é possível. Esse estágio já tem desenvolvido, né? Em vários setores, vários laboratórios, no Rio, no Brasil, fora de outros estados, já é conhecido. Só que a gente não consegue fazer uma coisa maior ao ponto de a gente poder... Quanto tempo a gente leva para isso? Uma década? De desenvolvimento, eu poderia dizer que com o que a gente tem de estar convergindo em tecnologias, de estar com a inteligência artificial ajudando, com esses outros tipos de avanços, possivelmente uma década a gente consegue ter um produto, né? Esse tipo de tecnologia desenvolvida. Isso não quer dizer que ela vai ser validada já para vender para todo mundo, né? Porque aí é uma outra etapa de validação. Mas certamente em uma década eu acredito que a gente tenha já um modelo, porque a gente já tem modelos de mini órgãos, por exemplo. Então, para passar isso para um órgão ou para uma pele. Então, deixa eu te fazer uma pergunta agora que eu vou dizer que vou chamar a pergunta do milhão. Nós fomos lá longe para imaginar a bioimpressão 3D como algo
revolucionário, inovador, que nos próximos 10 anos se incorpora ao nosso cotidiano, apresentando soluções, por exemplo, no mundo da medicina, entendeu? E no mundo da gastronomia, que já há alguma coisa em curso. Mas, Izzy, a pergunta do milhão é a seguinte: de que maneira, hoje, as tecnologias 3D podem melhorar o processo de ensino e aprendizagem de milhões de crianças no Brasil e qualificar os nossos professores de forma a usar essa tecnologia para que os nossos alunos deem um salto de qualidade no processo de ensino e aprendizagem para o cotidiano, para o dia a dia, mas projetando sobretudo para a vida. Fala para mim sobre isso. Sim. Se eu for trazer só esse ponto da questão da saúde, né, exemplo da bioimpressão e essa formação de crianças na área de conceito de impressão 3D, a gente já vai estar dando uma grande oportunidade de mercado de trabalho, basicamente, né? Porque não tem pessoas capacitadas hoje nesse tipo de ferramenta tão avançada. Porque você precisa de certas habilidades técnicas para você chegar até ali. Não adianta só você ser um médico, ou você ser só um engenheiro, um designer. Você tem que entender da integração desses saberes, que é o que a impressão 3D ela já traz, e a bioimpressão ainda mais. Então, você tem que integrar saberes de diferentes áreas para eles convergirem nessas tecnologias, nessas biotecnologias, né? Então, quando a gente capacita uma criança nessas tecnologias de inovação, desde lá do seu início de formação, a gente está dando a oportunidade dela desenvolver uma afinidade com essa prática, com essa técnica, para que ela possa usar isso como uma ferramenta de transformação na vida dela. Então, a educação, ela transforma. E essas tecnologias dão um caminho de ferramentas de transformação. Você, com a habilidade, um exemplo, a habilidade na área de modelagem, impressão 3D, isso pode ser aplicado a diversos setores. Setores na parte por exemplo, na parte de design, né? Você trazendo novas formas de ferramentas que vão facilitar o dia a dia de algumas pessoas, com essa facilidade de construção e impressão e trazendo essas ideias para a realidade. Na área de educação, como ferramentas que facilitam o aprendizado, então você pode trazer de forma 3D alguns tipos de reproduções, né, de partes, nas disciplinas de história, biologia, química, você pode trazer esses elementos dessas disciplinas com essa representação 3D e também no profissional, né? Matemática, física, produzindo figuras geométricas que ele olha friamente no papel e ele tem a chance de produzir, e se isso tendo uma dimensão diferenciada daquilo que representa aquele conteúdo. Sim, ele traz isso para a realidade, né? Então fica mais acessível, fica algo palpável. E você consegue isso fazer de forma rápida e personalizada, que de outra forma seria muito mais complexo, né? Essa personalização, esse atendimento para as unidades. E a criação de soluções, né? Basicamente você fica apto a desenvolver soluções diversas. Então você tem um problema e você tem mais uma ferramenta para você resolver esses problemas do seu dia. Eu acho que se a gente tivesse uma impressora 3D numa escola de ensino fundamental 1, portanto, do 1º ao 5º ano, isso ajudaria? Certamente, né? Ajuda? Ajuda muito, com certeza. Professor qualificado no uso dessa ferramenta ajuda muito? Muito, certamente. Muito. E precisa ter a qualificação, porque não adianta só ter a máquina sem ter a qualificação, né? Como é que você vai trabalhar? Você tem uma máquina maravilhosa, tem uma máquina de ressonância magnética no hospital. Se eu não tenho um profissional para usar... No popular, não adianta ter uma Ferrari se tu não tem a carteira de motorista. Exatamente, é isso aí. Você vai ter uma Ferrari, tem um carro, como é que eu vou dirigir? Não adianta, você precisa ter a capacitação. Mas me fala aqui, Ingrid, Isis. Já começou. Já foi o Ingrid. Isis, me fala aqui, tô sabendo que tu é neta... Essa eu não sabia, tô sendo franco para vocês. Tô sabendo aqui que tu é neta do famoso médico brasileiro que dá nome a um hospital de referência importante na Baixada Fluminense. Sim. Qual seja? Todo mundo deve estar pensando Hospital da Posse, Moacir do Carmo. Não, é em Caxias. Tô sabendo que tu é neta do médico brasileiro Adão Pereira Nunes. Sim, eu sou bisneta dele. Bisneta dele? Adão Pereira Nunes, né? Meu bisavô. Sim, sou bisneta do Adão Pereira Nunes, um médico de história. E como é que o coração fica quando tu passa ali, sai da Washington Luiz para pegar a BR-040? Penso. Que tu vê, tu consegue, por assim, pô, que orgulho ter sido, ser bisneta
do Adão? Doutor Adão. Sim, certamente. É muito orgulho. Eu tenho trabalhado, né, muito no resgate da memória dele, porque... Sim. O que tu tem feito para isso? O que eu tenho feito? Porque eu tenho buscado as obras literárias, os livros que ele publicou, porque muitos acabaram se perdendo, né? Você não tem outra edição, então fica perdido. Então, eu tenho resgatado esse tipo de obra literária através de contatos dos meus familiares, tendo tentado fazer a digitalização desses trabalhos dele, e na expectativa de poder resgatar a memória, porque ele tem teve um trabalho social muito importante, principalmente nos anos ali, entre 1945 até o seu falecimento, né? Tanto que ele teve essas homenagens do hospital. Então, ele trabalhou com uma medicina focada no povo e ele se doou muito de coração, assim, sem esperar um retorno financeiro, né? Ele trabalhou com medicina no interior, por muitos anos, atendendo quem mais precisa. Então, ele teve esse olhar humanitário muito forte. Isso foi traços da história dele. E acaba que as pessoas esquecem, né? A história passa, se ninguém fala, fica perdido. E lembrar de certas coisas, assim, faz a gente se inspirar ou não repetir coisas ruins, né? A história é importante por conta disso. Você saber a história torna a gente mais consciente, né? E nos inspira também. Então, histórias como a dele têm me inspirado e pensa assim, nossa, como ele fez isso naquela época, com todas as dificuldades. Como é que você faz um paralelo dessa história com a questão da medicina chinesa? Aí Traz um pouco de tudo isso que você falou para um universo que representa esse olhinho puxado, todo esticadinho e tal. Você vai ter Entendeu? Você não deve saber disso, mas é uma coisa muito interessante que eu tenho descobri recentemente. Meu bisavô, Adão Pereira Nunes, ele esteve na China, não sei se o senhor sabe, né? Mas em 1961. Cara, como era viajar para a China em 1961? Vocês imaginam isso, gente? 1961. Quanto tempo é uma viagem do Brasil para a China? Hoje, uma viagem do Brasil para a China, você vai ter 2 dias de avião, praticamente, são 2 dias. Imagina, 2 dias hoje, tu viajando num avião daqueles pesados que voa, sei lá, 700, 800 km por hora. Hoje, em 1961, ia levar uma semana dentro de um avião. Isso me impressiona muito, porque ele foi convidado, né, na época pelo governo da China, porque ele foi um dos fundadores, na época ele foi também presidente da Associação de Amizade Sino-Brasileira, e ele era deputado também, ele foi deputado federal, esse meu bisavô. Então daí ele viajou com o João, né? João na época, na comitiva, e ele conheceu pessoalmente lá, representantes do governo chinês, e esteve visitando várias regiões. E não somente isso, escreveu um livro que eu estou tentando agora resgatar e republicar, que é o livro China, uma epopeia do povo, um livro que ele publicou em 1961, mas acabou se perdendo, né, na história. Então, essa é uma das obras que eu estou buscando retratar e na qual ele fala da medicina tradicional chinesa em 1961, quando praticamente não se falava no Brasil. Então, ele como médico, ele conheceu hospitais de medicina tradicional chinesa e tem uma imagem muito interessante que mostra, dessa época, né, médicas de um hospital de medicina chinês com agulha de acupuntura e um microscópio do lado. E eu, assim, para vocês terem uma ideia de como isso já era uma realidade, essa integração de tecnologias. Então, como que eu uno isso? Então, me lembro do meu avô, né, a Caio, que veio da China, mestre de medicina tradicional chinesa, né, de origem realmente lá da raiz da medicina chinesa. Aí tem o meu bisavô Adão, que foi um médico brasileiro. E eu sinto que é importante essa integração. Hoje em dia eu faço isso também através da integração da biomedicina com a medicina tradicional chinesa e a ciência moderna. E eles fizeram isso de outras formas, né? Tanto o meu bisavô Adão, ele esteve na China com a sua medicina e olhou para a medicina chinesa e reconheceu essa importância. Trouxe isso na vida dele, né? Porque ele viu isso. E aí, foi mais uma coisa da trajetória dele. Enquanto o meu avô, a Kai, ele viveu a medicina chinesa e trouxe para o Brasil e fez esse outro caminho, né? Então, eu acredito que isso é muito importante e a gente não deve desconsiderar, né, essa integração, essa multiculturalidade, como isso é importante para a gente se unir, né, fazer essas conexões de amizade e aprender e crescer junto. Porque todos têm algo interessante a contribuir nesse crescimento na sociedade e na medicina. Das várias coisas que você acaba incorporando em função dessa convivência familiar, desse interculturalismo que a tua família, de certa maneira, representou, vai aqui uma pergunta simples e objetiva.
Doutor Adão teve com Jango, viajou para a China e foi político. Essa é uma experiência que te apetece? Certamente. Certamente. Quer ser candidata? Quer ser candidata, hein? Não penso assim, exatamente em ser candidata, porque... Mas a política tá no vértice? Tá, a política está na minha família, né? A política está na minha família de parte paterna, do Adão. A política está na minha família pela parte materna, porque a família do meu avô Caio em Macau é uma família importante em Macau, uma família de trajetória política. O tio do meu avô Caio, ele foi responsável pelo acordo pelo tratado, né? A lei básica, né? A lei base de Macau, que fez a devolução de Macau, que era de Portugal, né? Domínio de Portugal para a China. Então, família de advogados, tem vários nomes e homenagem, placas com o nome da família Paz de Assunção lá em Macau. Tem uma história de advogados, né? Lá. E da minha família materna também tem da linhagem da minha avó, Yelva, né? Yelva Crockett. Ela também chegou a ser candidata na época dela, quando ela era mais jovem, mas por muito tempo. Temos também políticos, assim, pela trajetória da minha avó materna aqui do Brasil. Estava até lendo recentemente sobre um dos meus antepassados lá que participou que Pereira de Castro, né? Que eu venho da parte da minha avó, e Elva tem a família Pereira de Castro. Ele esteve em 1822 participando daquele período, né, da questão da Constituição, aquela virada, né, que teve. Então, ele esteve presente. Então, eu sou descendente de pessoas que eram descendentes também. Isso me faz refletir, assim, pessoas nessa época fazendo essas revoluções, com todas as dificuldades, porque eu, com toda a minha facilidade da tecnologia do dia de hoje, a gente precisa, quem é consciente precisa fazer alguma coisa, né, para transformar e trazer melhorias para esse mundo, né? Então, é isso. Preciso te fazer aqui uma pergunta antes de caminhar para o fim. Uma sociedade de muitos jovens, muita gente que está em busca hoje de construir espaços que possam ser geradores de oportunidades na vida dele. Um país ainda em desenvolvimento, com muitas dificuldades. Se a gente olhar para a tua trajetória, se a gente olhar para a tua história, e você estivesse diante de uma plateia de 100 jovens, querendo se inspirar em experiência, em modelos de vida, em histórias vitoriosas, o que você diria para eles? Histórias vitoriosas, né? Acredito que é o ponto que o senhor comentou do Paulo Freire, né? A educação, de fato, né? Precisamos ser resilientes em relação à nossa formação de educação. Hoje em dia nós temos uma história, temos acesso a várias facilidades, né? Ensino gratuito, né? Praticamente, né? Com a tecnologia, inclusive, com a internet, com redes sociais, YouTube, nós temos acesso a várias formas de aprender. Então, mesmo quando a gente não tem condição, temos vários estágios, assim. Se eu não tenho como comprar agora um curso, eu posso aprender um pouco com ele através desse conteúdo, através da internet. E aí eu posso ir aos poucos seguindo para os próximos passos, alcançando, né, subindo esse degrau no conhecimento. Então, eu vou dar um exemplo, assim, na minha formação na área de impressão 3D, por exemplo, muito foi unindo o que eu já tinha aprendido e as ferramentas de tecnologia, porque a área de bioimpressão 3D não é uma área que você tenha um curso atual, né, de formação. Como que eu aprendi isso? Através de curso de engenharia. Eu fui estudar engenharia, modelagem através da engenharia, para então aplicar esse conhecimento de outra área na minha área. Então, se a gente tiver essa capacidade, né, por exemplo, nessa história na minha pessoal, se eu não tivesse tido essa possibilidade de ter acesso a uma formação de cursos de modelagem 3D para engenharia, que eu tive acesso gratuitamente, né, porque já era oferecido por um professor de forma online, não teria tido as inspirações para aprender a modelagem 3D que teria me levado até hoje à minha startup na área de impressão 3D, que hoje em dia também me inspirou, né, a ter uma ferramenta, uma facilidade para trabalhar com bioimpressão 3D, né, um exemplo. Então, a gente tem a possibilidade, né, nós temos suporte de várias formas. A vida, ela tem muitas dificuldades, mas se a gente mantiver a nossa resiliência,
a gente pode alcançar a nossa transformação. A minha avó, Abigail, é filha do Dr. Adão Pereira Nunes, né? Minha avó, Abigail Pereira Nunes, ela trabalhou também com Paulo Freire, né? Ela foi uma educadora. Então, para mim também é uma inspiração esse trabalho dele. E acredito que esse é o ponto-chave, é focar na educação. A educação e nas tecnologias que são ferramentas que vieram para nos ajudar. A gente pode nos afastar delas, né? Pensar nelas como ferramentas que vão nos ajudar, não nos atrapalhar. Claro. Estamos chegando aqui no fim da nossa conversa com a Isis Pérez, uma conversa inspiradora, muito boa. Queria que a Isis agora pudesse dizer para nós o seguinte. Fala para o nosso público aqui. Que mensagem tu deixaria olhando para o futuro? E a mensagem... O que o futuro nos reserva? Para e pensa. O que é o futuro? Para onde vamos? Como vamos e com quem vamos? Fala para o nosso público. Sim. Uma mensagem principal que eu vou dar, a primeira coisa, é uma frase chamada sapere aude, né? Uma frase em latim, que ela significa ouse saber. É um lema, né? E isso é a minha principal mensagem. Ouse saber, tenha ousadia, vá atrás, tenha coragem de ir através, buscar o conhecimento. Então essa seria a minha primeira mensagem. E o futuro, o que ele nos reserva? O futuro, ele é uma repetição também do nosso passado, mas com diferenças, né? Então a essência da sociedade ela se mantém, né? Ela vai, as dificuldades, vários problemas sociais, eles vão se repetindo com o passar do tempo. Então isso se repete, as relações humanas, as relações familiares, elas vão continuar se repetindo. Mas temos um futuro com questões éticas interessantes de pensar. Filosofia também é algo que eu destacaria. A gente precisa ter um olhar para os estudos sobre sociedade e filosofia, porque vão acontecer questões complexas. Certamente nós vamos ter uma maior longevidade no passar do tempo, devido aos recursos tecnológicos, e as pessoas não têm pensado ainda sobre as implicações éticas disso e o que vai acontecer, né? Como se fosse só lidar naturalmente. A gente não tem o mesmo olhar, né? Então, por um lado, a gente olha para as tecnologias, para as ciências exatas, mas a gente não olha para as ciências humanas da mesma forma, né? Então, eu acredito que isso pode ser uma questão no futuro, um problema, e a gente precisa tratar isso antes, né? Dar da mesma atenção ou até mais para as questões sociais humanas, de forma concomitante, crescer isso junto com as tecnologias, não ignorar, né? Esse ponto. Gente, conversei aqui com a Isis Pérez, quero agradecer aqui a presença dela e dizer que estou muito feliz com a possibilidade de tê-la aqui, de tê-la como uma parceira em alguns projetos que tocamos juntos e outros que iremos tocar. A todos um abraço, a todas um abraço, até a próxima.